Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um episódio do KionCast e hoje com um tema muito importante para você que está começando, para você que já passou por alguma situação parecida com isso aqui, que é como superar a vergonha de ir para academia. A gente vai resumir tudo isso aqui em 4 passos simples para você que conhece alguém que tem vergonha de ir pra academia ou já passou por isso, e vamos abordar alguns tópicos aqui. Estou com a Nath e com o Caio pra gente falar sobre isso. Boa! E quero começar só pra falar pro pessoal curtir esse podcast, se inscrever no canal e mandar aí pro... E não precisa ter vergonha de fazer isso não, é só tocar aí que isso não aí mata não. Não mata, não cai o dedo não, tá gente? A vergonha é nossa de ficar pedindo toda hora pra você que tá aqui assistindo e não dá esse like aí, não se inscreve no canal. Né? Já tá aqui. E pra você que tá nos ouvindo no Spotify, tem como dar uma estrelinha aí, seguir a gente também aqui no canal do Spotify. Bora lá, vamos lá falar sobre isso. 4 passos simples, gente. Como superar a vergonha de ir pra academia? Queria ver um pouquinho de vocês. Nath, você que antes de iniciar ou já iniciou com vergonha, Caio, como é que foi assim a experiência? Sim. Esse é um papo, na verdade, pouco falado, mas que existe muito, né? Por incrível que pareça, tem muita gente que às vezes... Que opta em treinar em casa porque tem vergonha de ir pra academia. Exatamente. Mesmo sabendo que na academia, às vezes, ela faria um treino, sei lá, de mais fácil, né? Eu não digo nem melhor, porque dá pra você adaptar em casa o treino que você faz na academia. Porém, a academia é feita para aquilo. Né? Você não precisa do adaptar. Você não precisa isso. Você não precisa do fator adaptação. Você vai lá, foi feita, maquinário já tá com a carga. É um pouco menos trabalhoso, eu acredito. Né? Você tem, claro, o deslocamento e até a academia. Mas o treino em si fica um pouco menos trabalhoso. Sim. E mais versátil até, que você tem mais opções, às vezes, de máquina, que cumpre uma mesma função dentro de uma academia do que, né, dentro de casa. E se você treina pesado, a academia, ela... Se você é uma pessoa avançada, eu já diria que ela é um pouco fundamental mesmo, por conta das cargas que você consegue pegar. Mas vamos lá. Então, quer que eu conte um pouquinho da minha história, né? Por incrível que pareça também, eu era uma pessoa que tinha muita vergonha de ir pra academia. Não sei se eu já falei isso pra vocês. Acho que não. Eu tinha muita vergonha de ir pra academia. Mas o que você tinha vergonha? Isso, vamos mergulhar na tua vergonha. O que você pensava? Entrava lá e aí? Você entrou na academia, o que te dava vergonha, assim? Qual que era... A vergonha esconde um medo de acontecer algo. Primeiro ponto, a vergonha que eu tinha, que eu tava muito gorda, assim, tipo, eu tava bem acima do peso. Aí eu já tinha vergonha, porque, querendo ou não, você vai na academia, você vê mais pessoas que estão bem melhor, assim, no corpo, né, que você, do que as pessoas gordinhas. Isso aí é um fato. Primeiro fator, comparação. Exatamente. Apesar já me comparava ali, falava, eu me sentia um pouquinho perdida, tipo... de estar fazendo e iniciando. O segundo ponto, não saber usar os aparelhos e nem nome de exercício. Sim. Eu não sabia nome de exercício nenhum, gente. Tipo assim, os básicos, né? Eu sabia agachamento, leg press. Mas você olha aquelas máquinas lá, você fala, pra que serve isso aqui? Será que é de frente que eu sento? Será que é de costas? Será que eu tenho que pôr o pé ali? Exatamente. Aí você vê, antes, vê um treino assim, tipo, tríceps testa. Que? Como é que é isso? Tipo, rosca direta. Até o afundo mesmo, apesar de ser um exercício bastante conhecido, afundo. Stiff, que aí o pessoal fala, o que é Swift? Shift? Não, sério, e eu não sabia, usar, não sabia como ajustar ali o maquinário. Aí eu ficava assim, antes mesmo de ser tua aluna, né, muita gente que já me conhece, quem não me conhece, eu iniciei como aluna do Caio, eu tentei ir pra academia algumas vezes. Só que eu parava, assim, com 2, 3 meses, justamente por isso. Os profissionais de instrutor lá não ensinavam muito bem, eu só ia, passava uma fichazinha de treino, aí eu via, bicicleta, então vou começar na bicicleta. Eu quase não saía da bicicleta. É mais fácil, bicicleta você sabe o que é uma bicicleta, né? Exatamente. É mais fácil. Aí eu fazia no máximo ali o leg, a cadeira extensora, uma flexora, tipo, que hoje eu já sei o que é, que na época também eu tinha que ficar olhando, perguntava, né, o que é. E aquilo me incomodava. O fato de não saber, ter que ficar pedindo ajuda, me incomodava. E também o fato de pedir ajuda, né? Tipo, eu ficava com vergonha. Então, eram esses 2 pontos que me prendiam de ir pra academia. O fato de me comparar com os outros, eu tava bem acima do peso. E também não saber como fazer os exercícios, nem o nome dos exercícios. Então, tinha muito essa dificuldade.
E, não sei se, e já a gente vai falar como é que você supera isso, como é que a Exato. Nath superou e tudo. Sim. Mas você teve, Bianca, Eu isso? tive vergonha, eu tive bastante. Também por estar acima do peso, eu tinha vergonha do meu corpo. E também de ficar pedindo ajuda. Então, assim, quando eu... Lá atrás, né, quando eu tava bem acima do peso e eu ia pra academia, eu só gostava de fazer as aulas que, tipo... Fazer esteira, né? Ia pra esteira e ficava lá, que é mais no fundinho da... Era mais no fundinho da academia, mais escondidinho. Aí eu fazia, finalizava e já ia pra casa. Então, tipo assim... Eu queria menos contato, porque eu tinha essa vergonha mesmo, né, de menos contato. E quanto menos eu precisasse pedir ajuda, pra mim era melhor. Né? Então, eu tinha bastante essa dificuldade também. E foi aos poucos que isso foi tirando, quando tinha alguém que dava um pouco mais de atenção. Mas, assim, pra mim era mais essa vergonha mesmo, tipo, do corpo, e de principalmente querer fazer uma sozinha, coisa. né? Sozinha. E sozinha. Você já vai sozinha, você tem vergonha, parece... Exato. Assim, aí desmotiva. A minha experiência também, por incrível que pareça, gente, eu também tinha vergonha. Olha só. O quê? Eu tinha... Quantos anos? 16, eu acho. 16, 17, mais ou menos, que eu comecei. Primeira vez que eu pisei numa academia, né? Acho que era isso, entre 16, alguma coisa assim. E como é que foi? Nessa época, eu tava, acho que no primeiro ou no segundo colegial. E eu lembro que eu conversei, meus amigos eram o contrário de mim. Eu era o gordinho e meus amigos eram mais magricelos e queriam ganhar massa muscular, né? Queria ir pra academia pra ficar grande. E eu queria ir na academia pra ficar fino. Pra emagrecer. Aí eu falei, nossa, meus amigos assim, nossa, vamos na academia, que agora eu vou comprar o suplemento, não sei o quê. E assim, eu comecei a entrar na vibe com eles. Então, eu comecei a ir e a gente treinava literalmente junto. É até um erro, a gente vai comentar sobre isso, porque cada um tem que ter, né, um treinamento específico, de acordo com aquele objetivo, mas eu ia e treinava junto com eles. E eles treinavam pra hipertrofia ali, suplementação, e aí tinha aquele negócio, né, de... Aí aquelas ideias, Leva né? o whey pra tomar de moleque, Não, os pack, a gente comprava Animal Pack. O Animal Pack é como se fosse um compilado vitamínico de whey, tem um monte de coisa. Não é bomba não, viu, gente? Pelo amor de Deus. Não vai confundir as coisas. No suplemento. Aí começou aqueles pack, tomava e aí tinha aquele negócio, né? Que ficava ouvindo dizer que tem que comer muito. E eu falava, nossa, mas eu sou gordinho, eu tenho que comer muito. Só que eu comecei assim, perceber que a minha fome aumentou muito. E eu comecei a comer muito mais. Inclusive foi uma chave que virou, de eu começar a comer muito mais e treinar e, meu, eu não tava engordando. Pelo contrário, eu tava emagrecendo, mesmo comendo mais, treinando e tal. Claro que eu mudei, eu comecei a comer mais comida de verdade e parei, cortei as bobajadas, né? Sim. Doce, refrigerante, bolo e tal. Mas o fato é, eu achei uma maneira de entrar na academia porque eu fui em grupo. Ia eu e mais 3 amigos meus. E eu sentia, assim, um desconforto, uma vergonha, porque dava a impressão que eu era o gordinho desesperado. Inclusive, eu tinha vergonha de fazer aeróbio. Eu tinha vergonha. Correr na rua, dá a impressão que... Sabe o que eu tinha a sensação? Falando bem internamente. Se eu tô correndo na rua na época, né, que eu era gordinho, e alguém olhava, dava a sensação assim, nossa, gordo, desesperado, querendo emagrecer. Alguma coisa assim, sabe? Me dava um sentimento de inferioridade. E hoje, se precisar, eu corro dentro de um aeroporto. Se eu tiver com o dia corrido e, nossa, não treinei hoje, tô no aeroporto esperando o voo, eu corro dentro do aeroporto, se precisar. Não tô nem aí. Só que o ponto é assim, essa vergonha, ela vem por diferentes motivos, né? E o objetivo aqui é a gente listar pra você que tá ouvindo 4 formas simples de lidar. E a gente vai falar um pouquinho dessas maneiras que nós, como praticantes, sofremos lá atrás, como que a gente lidou, que estão englobadas nesses 4 pontos que a gente acha que vai te ajudar muito, né? Bom, pelos tópicos aqui, vamos começar o seguinte. Primeiro, os tópicos que a gente vai pontuar, a princípio você vai falar assim, eu já sabia. Isso é óbvio. Isso é óbvio, mas só que a gente vai entrar nisso pra você colocar ação nisso. Porque se você sabia... aquele negócio. Se a gente falar os 4 tópicos, você falar assim, eu já sabia, eu vou te perguntar, então por que você tem vergonha ainda? Porque, uma coisa... Porque você tem que saber executar. Então a gente vai te ensinar a executar cada tópico. Então o primeiro tópico tem a ver com pesquisar local de treino. Sim. Exatamente. É um ponto importante você ter opções e ver qual que mais encaixa pra você, de acordo com o que você... Eu digo mais, sentimento de familiaridade com o local te gera menos insegurança. Por exemplo, o que é mais fácil, você acha?
vamos supor, se você visita a casa de um amigo, de uma ou namorada, ou namorado, que seja um pai, mãe, uma casa que você tem o costume de ir sempre. Você se sente mais à vontade nessa casa de, sei lá, andar descalço, pôr o pé em cima do sofá, assim, ou ir dar uma cochiladinha no quarto, ou você se sente mais confortável quando você vai numa casa de uma pessoa que você nunca entrou? Obviamente, aquela que você já entrou, né? Aquela que você já conhece. Então, o primeiro ponto, antes de mais nada, você tem que entrar numa academia, conhecer aquele ambiente, olhar onde que fica, sei lá, coisa simples. Onde fica o banheiro, onde que eu vou... meu treino é mais ou menos... Você meio que faz um tour antes de começar a treinar. Você vai um dia, nem que for pra você não treinar. Você vai lá pra olhar, pra conhecer, pra dar uma olhada mesmo. Tal, vivencia, fica lá um pouquinho na recepção, vê o pessoal, conversa com uma pessoa, se você for mais desinibido, se for mais tímido, fica na sua. Mas, enfim, já comece a ficar... Aos poucos, uma tendência natural é que aquele ambiente vai te gerando familiaridade. Você vai, por mais que você não converse, vamos supor, eu vejo a Nath todo dia na academia. Nunca conversei com a Nath. Mas de tanto ver a Nath, vai chegar uma hora que ela é familiar pra mim. Quantas pessoas que treinam na academia que eu treino, que eu nunca falei nada, só bom dia no máximo. E pra mim é familiar. Se eu vejo na rua, dá até vontade de falar assim, fulano. Então, assim, essa familiaridade gera... Ela expulsa, na verdade, a tua vergonha, né? Ela vai tirando a sua vergonha. Então, assim, entenda. Pesquise o local e saiba que é uma questão de tempo pra você se sentir familiar naquele local. E pronto, você eliminou isso. Se você não tá superando essa barreira do tempo, quanto tempo cai? Pô, um mês. Um mês você indo ali, 3 vezes a semana, eu tenho certeza que você vai começar a deixar o negócio mais familiar. Com certeza. É igual você quando se sente você mais confortável, né? troca de sala na virada de ano na escola, né? Você vai trocar de sala, você fica assim, meio perdida. Onde é minha sala? Turma nova. Academia, tipo, com o tempo, você vai se familiarizando, vai sabendo onde é. Exato. E você vai pegando o ritmo, né? Eu vou citar um exemplo que meu. Eu tinha 2 academias perto de casa, quando eu comecei a treinar, assim, contigo, né? E tinha academia do meu prédio, bem basicona. E eu tinha condições de pagar a academia, de ir ali, só que eu preferi iniciar na academia do meu prédio. Pra eu ter mais segurança, mais confiança aqui. A outra academia era dentro do shopping, eu falei, jamais. Jamais. E a outra era um pouquinho ali na esquina de casa, assim, até falei, até faria, mas eu vou primeiro começar aqui no prédio e me familiarizar com o material. Era pouca coisa, mas já conhecer uma coisa ou outra, né? Entender do exercício. Você pra foi depois. Aí depois eu tive que mudar de casa e eu já entrei pra uma academia de rede grande. Aí só que antes é esse negócio que você falou. Eu fiz um tour, eu olhei. Eu fui até em 2 horários diferentes na academia. Pra ver. Eu fui assim, pra ver o pessoal, conhecer o pessoal, né? Eu visitei de manhã e visitei à noite pra ver como é que era a academia, o movimento do pessoal. E entender realmente como funcionavam os outros tipos de aula. Fui fazer amizade com a recepcionista ali. Inclusive, vamos falar do segundo tópico já. O segundo tópico é que você falou, que na verdade a gente vai só alterar a ordem aqui, mas o segundo tópico é planejar o seu horário de treino. Sim. Porque assim, Isso é importante. Sei que tem pessoas que não têm muita disponibilidade pra treinar. Ela tem só um determinado horário. Aí não tem como fazer muita coisa nesse sentido, né? Mas eu posso quase que afirmar que 90% das pessoas que estão nos assistindo, no mínimo ela tem 2 opções de horário. No mínimo, umas 2 opções. Ou seja, ela pode ir à noite e pode ir de manhã. Se é uma pessoa mais, sei lá, autônoma, um profissional liberal, ela de repente pode escolher realmente o horário. E aí é interessante você ir em diferentes turnos na academia para ver aquele que se sente mais confortável. Porque assim, tem pessoas que não é nem uma questão de vergonha, mas o que gera o incômodo é o excesso de pessoas em um ambiente. Não gosta de lugares cheios. Sim. Né? Eu mesmo sou uma pessoa assim, eu não gosto muito de lugar muito cheio, não. Muito lotado. Então, eu prefiro horários mais tranquilos. E dificilmente você vai me ver numa academia, dificilmente, não quer dizer, de repente você me encontra lá e fala, mas dificilmente você vai me ver na academia depois das 6 horas da tarde, dificilmente eu vou esse horário, e dificilmente você vai me ver também no horário de almoço, porque é o meu horário da preguiça. Meio-dia às 2 horas. Não funciona. Não funciona. Assim, foi raríssimas vezes que eu fui na academia entre meio-dia e 2 horas, e depois das 6, até fui bastante, mas ainda é muito pouco. Que horário que eu vou, então? Eu vou ou muito cedo, ou no meio da manhã, ou no meio da tarde. Geralmente, ou muito cedo, ou no meio da manhã. Esse é meu horário. Eu caio. Mais fixo, é mais fixo decidir. Por quê?
Acho que o ambiente é mais tranquilo, acho que eu funciono melhor nesse horário. Então, assim, pesquise o horário para ver qual que você vai ficar mais confortável. Porque à noite, principalmente para você que tem vergonha, após as 5, 6 da tarde, o horário de pico de academia, geralmente, ele é de 5 às 9. Horário de pico. 5 às 9 e de 6 às 8. 6 às 8 da manhã, 5 às 9 geralmente são os mais cheios. E se você tem vergonha, esse horário vai te, principalmente à noite, vai te ser um tanto intimidador. Porque você vai necessariamente ter que passar por algumas situações que vão te gerar um desconforto. Por exemplo, revezar aparelho. Eu ia falar, pedir pra revezar aparelho. Você vai ter que pedir pra revezar aparelho. Você vai ter que, sei lá... A pessoa às vezes vai perguntar quantas fotos pra você já ficar assim nervoso. Isso. Quer terminar, fica meio com pressa. A chance de alguém te abordar pra conversar com você é maior, afinal de contas tem mais pessoas. De repente, se é uma pessoa mais low profile, você gosta de ficar de boa ali e tal. Se você vai tomar um banho, a chance são que o banheiro tá cheio, você vai ter que revezar e tal. Tem muita vaga, é tudo um pouco mais conturbado. Você vai ter que disputar a atenção do instrutor, se você é dependente do instrutor, porque esse cara ele vai estar zanzando pra lá e pra cá. Você vai ter que, horário mais vazio, talvez ele pudesse te dar um pouco mais de atenção, mas às vezes nem assim, né? Nem assim, mas o ponto é muito mais, a chance são que você vai ter esse sentimento, né? Se você tem vergonha, você vai ter esse sentimento mais aflorado nesses horários de pico. Então, fuja desse horário. E até mesmo, às vezes, tem pessoas que gostam de dar pitacos, quando não são instrutores, né? Tem alunos mesmo que... eu falo porque eu já passei por isso, né? Tipo, de estar em horário de pico na academia que eu ia. E a pessoa vinha, faz assim, tá? Acho que vai melhorar aí, pode fazer assim. Aí, tipo, me incomoda, né? Na época eu queria só fazer o meu treino, eu sozinha. Aí a pessoa vinha, tipo, o horário de pico, tava muito cheio de gente, todo mundo olhando um pro treino do outro, aquela coisa aí. Aí fica desconfortável. E pra quem tem vergonha e não gosta disso, acaba sendo... Sim. Acaba desmotivando. E eu acho que a gente pode entrar ainda... Já também, ó, vamos encarrilhando aqui. Bora. O terceiro ponto é... E aí, aqui eu vou falar que ele é polêmico, tá? Que é o quê? Cara, é aquela frase. Quem aprende não depende. Então, tipo assim, procure uma forma de ser orientado, se você tem vergonha, principalmente, que você não precisa ficar dependendo de instrutor a todo momento. Sim. Né? Eu já dei essa analogia antes, mas é tipo assim, é igual te tirar a carteira de motorista. Você tirou a carteira de motorista com o instrutor do seu lado. O cara te ensinou a fazer baliza, o cara avaliou se você dá seta, se você olha no retrovisor, se você, enfim, para na faixa de pedestre. Sabe passar marcha. Sabe passar marcha. Aí depois que você, digamos, tirou a sua carteira de motorista, você aprendeu o básico do básico, você não precisa nem estar um craque do volante, não. Você só aprendeu o básico do básico, tirou a sua carteira. Você vai chamar aquele cara pra viajar com você? Você vai ligar pro instrutor e vai falar assim, ó, eu preciso ir no supermercado fazer compra agora e eu tô tirando o carro da garagem agora, te dou 5 minutos pra você vir aqui em casa me ajudar a ir no supermercado. Tipo, não tem sentido. Você aprendeu e não dependeu. Você aprendeu e não dependeu, você foi indo. Então, assim, na musculação é a mesma coisa. Você não vai precisar do instrutor a todo momento, desde que você tenha uma orientação. Inclusive, o Personal Online, nosso programa de treinos, ele nasceu daí. Ele nasceu de uma forma de te ajudar, te orientar, com a mesma orientação que eu te daria presencialmente, porém de forma online, para você não depender de instrutores. Você chega na academia, segue seu treino através do aplicativo. Você não precisa pedir para instrutor, você tem autonomia. Autonomia. Esse é o ponto. Então, para você que tem vergonha, é perfeito nesse sentido, né? Sim, com certeza. Procurar um bom profissional para poder... Uma boa orientação. Uma boa orientação, exato. E até falando do meu lado, né, aproveitando, continuando a minha história, eu entrei no programa justamente por isso, né, que eu vi que, tipo, você ensinava, passava as dicas, explicava os exercícios, os aparelhos ali. Eu falei, cara, eu vou experimentar esse negócio aí. E quando eu vi a explicação que tinha ali, explicação de tudo, tipo, eu tinha o meu treino todos os dias pra eu fazer. Tinha explicação detalhada ali, mostrando como eu ia fazer o exercício. E o detalhe de como que você ajusta o aparelho, ajusta o maquinário, eu falei, caraca, que da hora. Então, toda vez que eu ia pra academia, eu tirava uns 15 minutinhos antes e ia estudar, rever o meu treino. Eu via todos os exercícios daquele dia e via os detalhes técnicos, falei, tem que ajustar assim, assim, assado. Aí, pra quando eu chegar na academia, eu só passava o olho e já sabia a sequência ali, vou fazer isso, isso, isso. Eu já chegava lá, ajustava. Cara,
Hoje eu entro na academia, eu me sinto a Mulher Maravilha. Eu vou assim... Aquela musiquinha de fundo. Exatamente. Eu já sei o que eu vou fazer e já... Aí eu vejo, já tá ocupado ali, tipo... Já vai pra outra. Eu já vou pra outra. Tem a já opção sei, de não, substituição. eu sei o que eu posso fazer aqui, tipo... Sim. Cara, não fica mais prático? Nossa, mais rápido, inclusive, bem né? mais rápido. Pô, você tem vergonha? Também é outro ponto. Quanto mais tempo você fica perdendo na academia, mais você vai ficar naquele desconforto. Pô, quando você sabe o que você tem que fazer, você chega na academia, faz o que tem que fazer e vai embora. Exato. Rapidinho. Exato. 40 é muito minutinhos, bom. acabou. É muito bom. É a sensação que... Nossa, gente, vocês não têm noção como é boa essa... De quem veio disso, né? Falando de experiência própria. Sim. De ter muita vergonha e hoje entrar na academia e saber fazer uma substituição de exercício, saber como ajustar o aparelho. Nossa, é maravilhoso. Fui ali, treinei, fiz meu treino, tchau. Não Acabou, precisa... não tem aquela enrolação. Aquele ambiente intimidador, ele já nem Já fica. não Aí você já existe tá mais. super, né, familiarizada com aquilo e tal. Exatamente. Sim, total. E assim, só um adendo aqui, né, pra você que tá assistindo, tá se identificando. Uma coisa que você tem que ter na mente também, ter na cabeça, é que, assim, independente se a pessoa que tá na academia, ela tem um corpo mais bonito, mais feio, conforme o seu julgamento, né, em relação ao seu, você tem que entender que todo mundo lá tá buscando melhorar. Sim. É uma tribo, né? verdade. Por mais que às vezes você não conheça aquela pessoa, gente, a pessoa que está dentro de uma academia, ela tá buscando saúde, qualidade de vida, melhoria estética. Então, não importa se ela tá mais avançada que você no corpo ou não, mas tá todo mundo lá no mesmo barco. Então, quando você entende, quando realmente você entende isso, a tua vergonha, ela tende a desaparecer, porque assim, cara, as pessoas estão lá, assim como você, buscando uma melhor versão de si mesmas, né, na saúde, no corpo e por aí vai. É um lugar onde tem pessoas que estão em várias fases de processo, né? Por exemplo, se a pessoa que tá entrando agora tá no início do seu processo. Pode ter pessoas ali que tá na metade, pode ser pessoas que estão buscando só manter o corpo. Então é errado você chegar igual eu fazia, né? De ter essa vergonha de me comparar com o outro, porque eu estava chegando, iniciando um processo. Tinha pessoas lá que já estavam na metade do processo. E se comparar com isso não é legal. É entender realmente que tá todo mundo no mesmo barco, com o mesmo objetivo de buscar melhoria estética, de saúde, de vida. Porque fazer esse julgamento é o pior erro que tem, né? Porque a gente sempre vai se colocar pra baixo. Mas as pessoas ficam me olhando. Olha, as pessoas vão te olhar principalmente quando você for novidade. Exato. Independente se você é bonito ou feio, gordo ou magro. Então, toda novidade, ela tende a ser mais notada. Se você inclusive, se você tá numa academia já há um mês, e você já acostumou, igual, já se familiarizou com as pessoas. Quando chegar alguém novo, sendo essa pessoa bonita, feia, alta, magra, baixa, gorda, magra, você vai olhar pra essa pessoa. E ela não tá te olhando pra julgar. Nossa, está gorda. Nossa, está gostosa. Nossa, está alto demais. Está baixo demais. Está feio demais. Não, ela vai te olhar porque isso é novidade. Mas você deixa de ser novidade logo nos primeiros 15 dias. E dali a pouco você se familiarizou. E pronto, ninguém vai ficar te olhando, né? Ninguém vai ficar mais te julgando nesse sentido. Aí, ó, a gostosa, ela é olhada. A não gostosa, ela é olhada. Todo mundo é olhado. Só que você fica... Isso é um problema interno da pessoa, problema interno seu de ego. É o teu ego falando alto. Achando que às vezes tá olhando... Achando que as pessoas estão preocupadas. Você se acha tão importante. A real é essa. Você se acha tão importante que você acha que as pessoas estão parando pra te olhar. Parando pra te observar. Cara, ninguém tá nem aí pra você. Ninguém tá cagando pra você. A verdade é essa. Tanto é que, assim, eu confesso que hoje na academia que eu treino, eu nem sei quem que é novo, quem que é velho. Pra mim, tipo, é tudo... Sabe? Quando você não tá preocupado com o outro também, e você só quer fazer o teu, eu nem sei quem que é novo, quem que é velho. Nem sei se as pessoas ali também, de fato, estão reparando que eu sou uma pessoa que tô ali há mais de 5 meses, alguma coisa nesse sentido, sabe? Sim. Então, eu acho que, assim, isso é um ponto que é ego mesmo. A pessoa precisa desprender disso. Tipo, chega lá, faz o seu, né? E não fica olhando pra outra pessoa e querendo julgar, porque às vezes não é por aí. Sim, você é menos importante do que você acha que é. Você é menos observado do que você acha que é. Exato. As pessoas se importam muito menos com você do que você acha que se importam. Então, tipo assim, desprende. Vai lá e faz o teu. No fundo, quem tá observando talvez seja você mesmo, né? A pessoa esteja observando demais o outro e achando que os outros fazem isso comigo também. Exatamente. Tem um outro ponto aqui que é bem interessante e que acredito que a gente até já citou um pouquinho dele. Que é a questão do seguinte: será que eu preciso arrumar alguém para ir treinar comigo? Um parceiro de treino? Ou será que é o melhor caminho para tirar a vergonha?
que acontece? Minha opinião, como eu disse pra vocês, na minha história, eu comecei a treinar em grupinho. Eu fui mais 3 amigos. Pra mim foi ótimo pra startar. Só que hoje, quais desses 3 amigos que treinam? Nenhum. Só eu tô treinando. Ou seja, se você quer levar alguém com você, primeiro, tudo bem, pode ser um ponto pra startar. Pra você desprender daquele... Lembra aquele primeiro mês de até você se familiarizar com a academia? Talvez no primeiro mês, uma pessoa com você, pra você que tem vergonha, seja importante ir na academia contigo. Traz o seu marido, traz a sua esposa, traz seu filho, sua filha, sua mãe, seu pai, um amigo, uma amiga. Traz alguém. É bom, porque esse primeiro mês vai te ajudar a familiarizar, e sem falar que se essa pessoa mora com você também, a chance é que um vai ajudar o outro a se motivar, a se alimentar melhor, então uma pessoa puxa a outra. A chance de você e a outra pessoa se manter ativa é maior, porque um vai estar meio que ajudando o outro e incentivando o outro. Um dia um tá mais animado, o outro tá mais animado. Um vai equilibrar o outro. Sim. Só que tem um detalhe importantíssimo que você tem que entender. Você não pode depender dessa pessoa. Porque você não tem controle sobre o não dela. Uma hora ela pode acordar e falar assim, hoje eu não vou. Só que, você vai entrar nessa, você tem que entender que você deve ir independente de o fulaninho, a fulaninha, o marido, a mulher, vai ou não. Porque senão, você começa a ficar dependente dessa pessoa, e aí a pessoa começa a procrastinar por razões dela, e você vai entrar nessa vibe e você vai procrastinar também. E pior, você vai pôr a culpa nessa pessoa ainda. Exato. Mas eu também não tô indo, não, porque eu não tenho apoio. Porque eu não tenho apoio. Cara, quem se apoia é você. Porque meu marido não vai, porque agora ele não quer ir, agora... Ué, mas e você? Eu passei muito disso no início, né? A minha namorada, meu Deus, tinha dificuldade. Quando eu tava iniciando, eu queria ter alguém do meu lado pra ter esse apoio. Tipo, de ter menos vergonha na academia. Então, junto, eu queria ter alguém pra chegar, pra não me sentir só ali naquele espaço. Então, ela ia uma vez ou outra. E, tipo, aquilo... eu falava, nossa, mas aquilo virou também essa chave em mim. Cara, quem quer mudar mais aqui o meu corpo sou eu. Então, eu vou ter que ir. Independente de ter alguém então, assim, graças a Deus eu não consegui me prender isso a ela, entendeu? Quando ela dizia não, e era muitas vezes da semana, eu ia lá e ia. Hoje em dia, eu acabei arrastando ela. Ela viu que eu não parei de ir, agora ela vai todos os dias comigo. Mas, assim, no início, eu gostava de ter alguém ali do lado. Não cheguei a ter todos os dias, né? Quando eu precisava, mas eu também não deixei de ir. Porque, no fim, aquilo iria reduzir o processo do meu resultado. Quanto menos dias eu não fosse, mas eu ia demorar até o resultado que eu queria. E isso fez até com que você incentivasse ela depois, mostrando o seu exemplo, né? Fazendo Exato. A gente incentiva arrasta, mais. Né, de alguma forma. A gente incentiva mais pelo exemplo do que pela imposição. Sim. Né? Não é assim, vem comigo. Não. Vá lá. Colhe o seu resultado, que automaticamente a pessoa vai observar aquilo em você, vai se inspirar e ela vai, possivelmente. Ou não, né? Mas as chances são que ela vai. Agora, um ponto importante. Ir com uma pessoa... existe um erro muito comum que acontece. Qual é? Ficar batendo papo e deixar de fazer exercício. Esse é mas é o mais grave ainda. Ficar fazendo o mesmo treino. O mesmo treino. Do mesmo jeito. Se vai o marido e a mulher, e aí quer fazer o mesmo treino. Sendo que, de repente, você, mulher, você tá precisando e até quer melhorar seu glúteo, sua coxa. Você, homem, você precisa e até quer melhorar o quê? Braço, peitoral. Sim. Ou seja... O foco do seu treinamento, que é mulher, se você quer e almeja ser seu objetivo, seria o quê? Intensificar mais essas regiões. A divisão do seu treino, ela seria diferente da do seu marido, que quer e prioriza outras regiões, outras partes do corpo. E necessita até, às vezes, de outras partes do corpo. Então, assim, o treinamento, ele tem tem muita coisa que ele vai ser junto. Existe uma base, a base que ela é independente de idade, sexo, o EPA, né? Exercícios de empurrar, puxar, agachar. Isso é uma base que todo ser humano deveria treinar na academia. São exercícios básicos, base. Isso tem que ter. Isso tem em todos os treinos dos nossos alunos. Porém, existe uma particularidade de acordo com frequência semanal, com objetivo, com patologia e tal, que as pessoas deveriam seguir. E isso já mostra que o seu treino não deveria ser igual ao da pessoa que vai com você, a não ser que vocês tenham características muito semelhantes, objetivos muito semelhantes. Sim. Pode acontecer, do treino ser igual, sim.
Sim. Tem gente que fala, o treino nunca... Não, é sim. Claro que é. Você tem uma pessoa igual você, mesma idade, vamos supor, não é nem questão de idade, né? Idade tanto faz. Mas o mesmo objetivo. O mesmo objetivo, a pessoa quer hipertrofiar, membro inferior, não tem nenhuma patologia e tal. Treina 6 vezes por semana, você vai ter o mesmo treino que essa pessoa. Mas, ou seja, pode ser que você tenha o mesmo treino que ela, pode ser que não. Só que eu vejo muita gente errando, 2 pessoas com perfis totalmente diferentes na academia e fazendo treinos iguais. Isso é um erro. Você mesmo no início ali, né? Com seus amigos do emagrecimento. Exato. Você buscava o emagrecimento e os meninos já estavam ali em processo de ganho de massa. Eles tinham uma outra característica. Inclusive, eu falava, nossa, será que eu não tenho que fazer outra coisa? E depois eu fui descobrindo que sim, que eu tinha que ter uma queima maior ali. Comecei a investir um pouco mais... incluir no meu treinamento o aeróbico, eu não incluía antes, né? 2, 3 vezes por semana, mas enfim. É uma característica que tinha diferente que na época eu não respeitava. E hoje eu sei disso. Então, assim, não faço o mesmo treino, porque possivelmente o treino seu e do seu companheiro ou companheira de treino não deve ser o mesmo que o seu. Possivelmente. Sim, sim. E eu acho que, assim, esse ponto, né, tipo, aqui tem alguns motivos, né, que fazem com que as pessoas não vão à academia, que tenham essa vergonha, assim, que acredita que a academia é um ambiente intimidador, por conta do que a gente falou, né, de às vezes as pessoas ficarem a sensação que tá todo mundo te olhando, mas, assim, um ponto aqui que eu busquei, que é medo e receio de não conseguir se adaptar com os treinos e não aguentar os pesos da academia. Então, tipo assim, quando você tem uma boa orientação e você não depende exatamente, né, você sabe já o que você precisa fazer, isso se torna mais fácil. Então, tipo assim, você consegue... Essa adaptação... É claro que existe um time ali de adaptação ao treino, né? A pessoa precisa dar uma persistida. Mas esse ponto de medo de não aguentar os equipamentos, o peso, mas quando você sabe exatamente o que você tem que fazer, as coisas funcionam de uma melhor forma nesse ponto, né? Então... Exato, e inclusive a gente ensina isso, né, dentro do personal online, que é como ajustar o peso, né? Ou seja, para você fazer um ajuste de peso que não te sobrecarregue, ou seja, não seja além do que você aguente. É um ajuste individual, ou seja, eu te ensino dentro do personal online a ajustar uma carga individual, que feita para você, porque inclusive, isso é diferente. Você falou que, por exemplo, se eu e a Bianca tiver os mesmos objetivos, o treino pode até ser o mesmo, mas a carga vai ser dificilmente. É bem provável que seja bem diferente. Bem provável. Isso é muito individual. Muito individual. Você pode ter o magrinho forte. Exato. Você pode ter o gordinho fraco, ou até o forte fraco, no sentido assim... Tem pessoas que têm mais... Mulheres, vou dar um exemplo até. Mulheres, elas têm um pouco mais de resistência à dor. Até por uma questão de parto, né, e tudo, mas mulheres tendem a... por uma questão de fibra e tal, tendem a ter mais resistência à dor, elas aguentam mais a sensação de fadiga do que o homem, olha que louco. Agora, o contrário, o homem... Fodas, né? Mas o contrário, o homem, ele tem muito mais força do que a mulher. Sim. Tem as exceções? Tem. Tem homem mais resistente que mulher? Tem. Tem mulher mais forte que homem? Tem. Mas, em via de regra, o homem tem muito mais capacidade de peso, de pegar grandes volumes de carga do que as mulheres. Porém, as mulheres têm muito mais resistência. Elas têm mais predisposição para chegar até a falha, realmente. O homem, ele vai desistir, ele tende a desistir antes. É um pouco... começar a arder, ele já... ele é menos resistente à dor, em geral, né? Claro que com nível de treinamento esse feeling vai se aperfeiçoando, mas é mais ou menos por aí. Sim. Muito bom. Esse ponto é... Eu acredito que a gente já deve ter abordado bastante coisa aqui, né? Tipo, os 4 pontos. E a gente quer agora saber de você. Exato. Quais desses pontos aí você vai aplicar hoje, essa semana no seu treinamento? Né? Você já sabia disso, você aplica, você tem vergonha? Conta pra gente do quê? Faça uma pergunta interna. Do que eu tenho vergonha? O que te dá, o que te constrange? O que te dá mais vergonha na academia? Faz um comentário pra gente, porque isso ajuda a gente até a desenvolver, de repente, um episódio especial pra você aqui. Sim, uma parte 2. Uma parte 2, boa, tá? Muito e bom. Curte, compartilha e se inscreve no canal. Se vê no próximo. Obrigada. Um abraço. Valeu, pessoal. Valeu. Tchau.